Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que privilégio mais uma vez estar aqui para juntos aprendermos um pouquinho mais na palavra do Senhor. Chegamos na lição de número 11 da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. Eu quero te convidar para estar conosco na Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos às 9 horas da manhã. Na Rua da Agricultura, número 720, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Tenho certeza que o nosso pastor Paulo Cardoso e a nossa pastora Lourdes Cardoso estará feliz em recebê-los e juntos aprendermos um pouquinho mais na palavra do Senhor Jesus. Chegamos na lição de número 11, estamos quase encerrando esse trimestre onde aprendemos sobre o livro do Apocalipse. E hoje iremos comentar sobre a realidade do milênio. Você que pode, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais da Tua Palavra. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. Em nome do Senhor Jesus, amém. Você que não possui a revista, o nosso texto de referência está em Daniel, capítulo 2, verso 44, 45, e Daniel, capítulo 7, e o verso de número 27. Meus irmãos, iremos comentar sobre o milênio. Quando irá acontecer o milênio? Na lição passada, nós falamos sobre o Apocalipse, estamos falando sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação. Na lição passada, nós comentamos sobre a volta do grande rei. Assim que o grande rei, o nosso Senhor Jesus, aparece ali no Monte das Oliveiras para atender o povo de Israel, que estará sob grande pressão, a batalha do Armagedon ou a batalha do Megido, onde todas as nações se reunirão para atacar Israel, atacar a cidade de Jerusalém, pelo fato deles entenderem que o anticristo não é o Messias, pelo fato deles se rebelarem no início da grande tribulação, naquele falso período de paz em que o anticristo vem para trazer esse falso momento de paz. Então, nesse período, o povo de Israel até acredita e pensa que ele é o Messias. Mas ao passar dos tempos, ao passar 2 anos, no finalzinho dos 7 anos da grande tribulação, então Israel começa a entender que o anticristo não é o Messias. Então, toda a nação de Israel se rebela contra esse falso reino, esse falso domínio do anticristo. E aí, nesse período, o povo de Israel clama por um socorro. Ele clama ao Senhor pela volta do Messias. Então, o Senhor Jesus, montado em seu cavalo branco, com todos os santos, toda a igreja que foi arrebatada, que foi tirada da terra no arrebatamento, que já passou pela festa do casamento, pelas bodas do Cordeiro, que é a festa do casamento entre o noivo e a noiva. Após esse período, então, o Senhor Jesus vem com a sua igreja, com os seus anjos e pisa os seus pés no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se fende. Então ele socorre a nação de Israel. Nesse período, nessa vinda do Mestre, nessa segunda vinda do Messias, que ele irá prender o dragão, prender o falso profeta e prender o anticristo. Após esta batalha, nem pode-se dizer uma batalha, porque o nosso Senhor Jesus já é o Rei dos Reis, já é vencedor, o general dos generais. Então, após esse momento, inicia-se o milênio, que nós estaremos conversando agora. Vamos lá, tópico número 1. Então, no milênio, assim que o Senhor Jesus voltar para socorrer a nação de Israel, junto com a sua igreja, aqueles que foram arrebatados e os seus anjos, então irá iniciar o período do milênio. O que significa milênio? Serão 1000 anos
do reinado do Senhor Jesus aqui na terra. Será 1000 anos em que o Senhor Jesus irá reinar, irá predominar, irá estabelecer a sua justiça, o seu reino. Nesse período, o dragão Satanás estará preso. A humanidade não terá nenhuma influência maligna. Nesse período, a humanidade não sofrerá mais com o pecado, porque Satanás estará preso e nós iremos viver e reinar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico número 1. Será um tempo de profunda e ampla transformação. O mundo viverá um tempo sem igual de restauração e paz com o fim da grande tribulação. O período do milênio será uma amostra ao homem do que será a eternidade com Cristo. Então, o anticristo, no início da grande tribulação, ele vem trazendo uma falsa paz. Com o nosso Senhor Jesus no milênio, então nós vamos entender qual é o real significado de paz, onde ele irá estabelecer o seu reino. E aqui diz que será uma amostra do que será a eternidade. Por que não será a eternidade ainda? Ainda não aconteceu o julgamento do grande trono branco, que nós vamos estudar nas próximas lições. Então será um período de 1000 anos. No finalzinho desse milênio, Satanás será solto. E a Bíblia diz que ele ainda irá enganar uma grande multidão de pessoas, quase lá no finalzinho do grande milênio. Então ele irá se rebelar contra o Senhor Jesus, mas aí o Senhor Jesus não vai permitir que aconteça nenhuma guerra. Ele irá chegar e já vai definir tudo que precisa ser definido. E aí então no finalzinho do milênio, no final dos 1000 anos, irá acontecer o grande julgamento do trono branco, que será o tema da nossa próxima lição. Vamos lá, 1.1. Satanás será preso por 1000 anos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Apocalipse 22. O mundo viverá algo inédito, 1000 anos sem nenhuma atividade satânica. Meus irmãos, será praticamente como foi no período do Éden. Será o período em que a humanidade, o homem, ele irá viver naquilo que é pleno do que ele foi feito. Para o que ele foi feito. A humanidade viverá na forma plena da sua criação, sem nenhuma influência do pecado. Enquanto Adão e Eva viviam no jardim, eles viviam da forma plena da criação do ser humano. Ou seja, aquilo que eles nasceram realmente para ser, sem a influência do pecado. Então, todos que estiverem no milênio, durante esse período do reinado de Cristo, é como se estivesse vivendo no Éden. O ser humano na sua forma plena, sem influência de maldade, sem influência de enfermidade, sem influência de doenças, sem influência do mal, sem influência do pecado. Será período de plena paz, gozo, tranquilidade. A nossa mente estará atuando na sua maior essência. Os nossos sentidos não estarão abafados pelo pecado ou obscurecidos pela influência maligna, mas estará na sua plena atividade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, meu irmão, lute para que você possa ser arrebatado com o Senhor Jesus, para que nós possamos ser arrebatados com o Senhor, participar da grande festa que terá no céu. A grande festa das bodas, do encontro da noiva com o noivo. Enquanto a grande tribulação estará aqui na terra, nós estaremos festejando no céu. E após a festa, após as bodas, estaremos vivendo aqui o período pleno de paz, de tranquilidade aqui na terra. Será aqui, meus irmãos, o milênio será aqui na terra, não é no outro lugar não. Será aqui na terra. Nós voltaremos para a terra e iremos viver aqui um período de 1000 anos. Mas aí nós estaremos com as nossas vestes transformadas, com as vestes brancas, com as vestes da justiça, que significa literalmente pureza. Significa literalmente sem mácula, sem mancha, onde nós recebemos as nossas vestes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
1.2, a partir de Jerusalém, Jesus governará o mundo. As promessas feitas a Abraão com relação à terra e à sua semente, em Gênesis 12, 1, 3, e a Davi com revelação ao seu trono e o seu reino, se cumprirão no milênio. 2 Samuel 7,16. Jerusalém será a capital mundial do governo do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus governará toda a terra, todos os povos, todas as nações, a partir de Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo, a capital do reino, onde o Senhor Jesus irá colocar ali o seu trono, irá governar todas as nações. 1.3, Jesus, o Rei universal. No milênio, Jesus governará sobre todo o mundo. Olha que interessante o que Meyer Birman comenta. Sua obra, há 3 estágios na obra de Cristo como mediador. Sua obra como profeta, cumprida durante o seu ministério terrestre. Sua obra como sacerdote, começada na cruz e continuada durante a dispensação atual. Ou seja, ainda estamos vivendo a obra de Cristo como sacerdote aqui na terra. E a sua obra como rei, começando com a sua vinda e continuando durante o milênio. Então, as 3 dispensações da obra de Cristo, como profeta durante a sua vida aqui na terra, como sacerdote na atual dispensação em que vivemos, a dispensação da graça, e como rei durante o período do milênio. E o interessante é que uma das principais funções do sacerdote era sacrificar em favor dos pecados. Sacrificar a Deus em favor dos pecados das pessoas. E o Senhor Jesus fez o seu sacrifício, se sacrificou por nós na cruz do Calvário pelos nossos pecados, de forma que através do seu sangue, do seu sacrifício, os nossos pecados foram perdoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 2, definição do milênio. 2.1, derramamento pleno do Espírito Santo. Será um reino terrestre, mas de profundo caráter espiritual. Meus irmãos, nós iremos sentir a presença do Espírito Santo em tempo real. Será um reino terrestre, mas com seu caráter, com sua dispensação, com suas ações, com suas decisões, tudo pautada no espiritual. Para nós, a noiva, para nós que fomos arrebatados, que recebemos as vestes brancas, como símbolo da justiça de Deus, a qual teve os seus pecados perdoados, meu irmão, nós vamos estar em plena comunhão com o Espírito Santo. Será gozo sobre gozo, paz sobre paz. Nós teremos acesso ao próprio Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. 2.2, o tempo da manifestação do Rei. Em sua segunda vinda, Cristo é o filho de Abraão e tem direito sobre todo o território de Israel. Gênesis 17:8 e Mateus 1:1. É também o filho de Davi, sendo assim o herdeiro por direito do trono e o governo. Isaías 9:7, Mateus 1:1, Lucas 1:32, 33. Ele é o rei de toda a terra, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aqui é a comprovação sobre o seu domínio. Como filho de Abraão terá domínio sobre toda a terra, e como filho de Davi, ele tem herança ao trono de Israel. E como o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele dominará toda a terra. 2.3, um reino de justiça do Messias. Por isso aprendemos na oração que Jesus nos ensinou como modelo a dizer: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando o Senhor Jesus ensinou essa oração lá em Mateus capítulo 6, no verso 10, que está incluído no Sermão da Montanha, essa oração foi exclusivamente para os judeus. Porque no período em que haverá o ataque das nações aos judeus, a Israel, pelo fato deles não reconhecerem o anticristo como Messias, então eles orarão: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Quando eles clamarem e orarem ao Senhor Jesus, então o Senhor Jesus irá vir atender ao seu pedido. E com o Senhor Jesus, todos nós. Tópico 3, características do milênio. As armas irão virar instrumentos agrícolas. Um dos títulos de Cristo visto pelo profeta Isaías terá o seu cumprimento pleno no milênio. Príncipe da paz, Isaías 9:6. As armas, o poder bélico que nós conhecemos hoje, meus irmãos, irão se transformar em instrumentos agrícolas, ferramentas agrícolas. Louvado seja o nome do Senhor. Será um período pleno de paz e prosperidade. Toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. No milênio, o conhecimento sobre Deus e a sua palavra revolucionará as ciências e saberes. Como eu comentei, no período do milênio, meus irmãos, o nosso cérebro irá funcionar plenamente. Alguns estudos mostram que nós não trabalhamos nem 10% da nossa capacidade mental. Uma criança, uma pessoa que é superdotada, ela tem a sua capacidade mental em 12%. Ela consegue atingir 12% da sua capacidade. Meus irmãos, imagina do que o ser humano será capaz quando ele tiver 100% da sua capacidade cerebral em pleno funcionamento, em plena atividade. Ora vem, Senhor Jesus, que o milênio chegue logo, para nós juntos experimentarmos das maravilhas que o nosso Senhor Jesus preparou para nós. Conclusão: o milênio é uma demonstração ao homem do que servir a Deus e andar segundo a sua palavra traz prosperidade, segurança e realização plena. Cabe ao cristão hoje tirar disto a lição sobre a relevância e perseverar em Cristo, pois há um propósito de Deus para o seu povo, além da vida no presente. Meus irmãos, tudo isso irá acontecer ao milênio. Agora você imagina, depois do grande julgamento do trono branco, como João viu, e depois desse julgamento, irá vir um novo céu e a nova terra. Imagina o que irá acontecer. Agora no milênio nós não seremos galardoados. Nós estaremos aqui com Cristo reinando na terra. O nosso galardão, o reconhecimento pelas obras e tudo mais, a recompensa, será colocada lá no julgamento do grande trono branco, após o milênio. Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar, a sua família e até a nossa próxima lição, querendo Deus. Deus te abençoe.